Olá, eu sou José Carlos e este é o canal Aprender Matemática em Casa. Nesta aula, nós pretendemos mostrar a diferença entre múltiplos e divisores. Quando eu falo a palavra múltiplos, até aqui, ó, multi vem de multiplicação. Então, qual que é a ideia? A gente precisa de multiplicar. E nós também vamos falar de divisores. Interessante que até aqui, ó, a ideia é a gente estar falando de divisão. Interessante. Os múltiplos de um número, por exemplo, se eu quero múltiplos de 2, é um conjunto infinito. Por que que é infinito? Porque a gente vai multiplicar sucessivamente esse número que eu procuro múltiplo por todos os números naturais. Aqui, ó. Sequência 0, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Observe que está de 2 em 2. É como se eu saísse somando lá. 10, 12, 14, 16, 18, infinitos algarismos, números aqui. Então vamos parar por aqui esse conjunto. Se eu fizesse múltiplos de 3, eu faria do mesmo modo. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Aqui a gente observa que é de 3 em 3. Ó. Então seria 9, 12, 15, 18, 21. Vamos parar por aqui porque não vai dar para seguir, porque o conjunto é infinito. Então, quando a gente fala de múltiplos, a gente vai ter um conjunto infinito. In significa não. Não tem fim. É um conjunto que infinitamente você vai encontrando respostas. Já que o conjunto é um conjunto infinito, a gente sempre vai ter o zero. A gente descarta o zero, porque o zero é múltiplo de todo número. E a partir daí, a gente sempre vai ter múltiplos. E a gente considera que esse é o menor múltiplo, mas não existe o maior múltiplo. Mas é interessante que se eu considerar múltiplos de 2 e múltiplos de 3, a gente vai encontrar alguns números que são comuns aqui, olha. Aqui tem 6, aqui também. Aqui tem 12, aqui também. Aqui tem 18, aqui também. Então, se eu fizesse múltiplos de 6, seria o 0, tá certo? Que a gente não vai considerar, porque todo número vezes 0 é 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18, que é exatamente aqueles que estão ali. Neste caso, a gente chama esse conjunto de MMC. Não existe o maior número, mas existe o menor, diferente de 0, tá bom? Diferente de 0. Então, M de menor ou mínimo, outro M de múltiplo e o C comum. O que é comum? É isso que nós demonstramos. Múltiplos de 2, múltiplos de 3. O MMC entre 2 e 3 é igual a 6, que é múltiplos de 6, porque 6 é o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Bom, aqui nós já demos uma lição inicial acerca de múltiplos. Vamos falar um pouquinho de divisores. Lembrando que numa outra aula nós vamos entrar em processos práticos para encontrar o mínimo múltiplo comum entre números. Falando de divisores, então os divisores, por exemplo, nós chegamos no maior deles aqui, que era o 18, né? Então, divisores de 18.
Bom, quando a gente divide, interessante é que a gente não vai encontrar um conjunto infinito. Esse conjunto tem fim, ele é um conjunto limitado. Nós vamos ter uma regrinha. O primeiro sempre vai ser o 1. Todo número é divisível por 1. Então observa, 18 dividido por 1 dá uma divisão exata, dá 18. Se eu tenho 18 reais e divido somente para uma pessoa, ele não tem que dividir com mais ninguém, é somente para ele, é tudo dele, todos os 18. E nós temos o próprio número. Esses aqui sempre a gente vai encontrar. Então eu posso fazer um entendimento prático assim, 18 dividido por 1, eu ponho um 18 pequenininho, porque eu sei que ele é divisível por 1 e por 18. Olha, esse número é par. Aí a gente tem critérios de divisibilidade. E isso é de uma outra aula. Divisibilidade. Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. 18 é par. Então ele divide por 2. Quanto que é 18 dividido por 2? 9. Então eu já sei. Se 18 dividido por 9 é 2, 18 dividido por 2 é 9, então 18 dividido por 9 é 2. E o próximo é o 3. 18 também é divisível por 3. 18 dividido por 3, 6. Por quê? 6 vezes 3 é 18. Bom, eu encontrei 3 números aqui que eu já tenho certeza que são divisores do 18 e tenho outros 3 aqui embaixo. É só repetir, mas colocando em ordem crescente. Lá, 3, 6, 9 e 18. Bom, o que a gente observa? Que está encontrado o conjunto dos divisores de 18. Bom, vamos supor que eu fizesse... Lembra que a gente tinha o 12? Do 6, a gente está tratando do 6. A gente tinha 0, 6, 12, 18. Eu estou pegando outros divisores, ó, divisores do 12. Bom, primeiro divisor, com certeza é 1. Todo número é divisível por 1. 12 dividido por 1 dá 12. Deixa isso aqui temporariamente. 12 é par, então divide por 2. 12 dividido por 2, 6. Eu sei que o 12 e o 6 também são divisores. E 12 é divisível por 3. 12 dividido por 3, 4. Bom, depois já tem esses aqui, ó, já estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Bom, tratando-se de um conjunto que tem fim, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os dois têm 6 divisores. Imagina que alguns aqui são comuns, ó. Aqui tem um, aqui tem um. Na verdade, sempre vai ter o 1, porque todo número é divisível por ele. Agora observa, aqui tem 3. Ó. Aqui também tem 3. Aqui tem 6. Aqui também tem 6. Bom, agora não tem mais, né? Tenho 3 e tenho 6. Aqui tem 12. Lá não tem 12. Aqui tem 9, 18. Aqui não tem. Então esses são os que são divisores comuns. São divisores de 18 e também são divisores de 12. Quando eu procuro MDC, já que o conjunto tem fim, então não existe o menor número, né, que eu tenho. É sempre o 1, eu não vou contar. Eu tinha o menor múltiplo comum porque era infinito. Agora, como aqui esse conjunto tem fim, isso aqui vai ser o maior. Antes eu procurava o menor, porque o conjunto é infinito. Como esse aqui tem fim, eu procuro o maior que é comum. E o maior que é comum aqui é 6. Ó. D é de divisor, tá certo? Divisor. E C de comum. Tem que haver em todos eles. Então, quando eu procuro o MDC entre
18 e 12, o resultado é 6. É o maior divisor comum. Nesta aula, o nosso propósito era demonstrar conjunto de múltiplos de um número, conjunto de divisores de um número. E nós já introduzimos tanto o mínimo múltiplo comum, que é o maior número comum de um conjunto que é infinito, o menor número comum de um conjunto que é infinito, e o MDC, que é o maior divisor comum de um conjunto que tem fim, igual aqui 1, 3 e 6. É os que são comuns. O maior deles é o 6, então é o MDC. Nas próximas aulas nós teremos aí um vídeo exclusivamente com o mínimo múltiplo comum e um outro com máximo divisor comum. A aula de hoje é que a gente tivesse uma visão geral de múltiplos, de divisores, que existe um menor múltiplo comum e existe um maior divisor comum. Muito obrigado pela atenção, aguardo vocês nas próximas aulas.